Eu estava recém-parida em casa, né, digamos assim, na quarentena, e o meu filho estava apenas com 3 meses, estava em fase de amamentação, e, de repente, eu estava ali orando, buscando a Deus em oração e jejum, estava no propósito naquele dia, e, de repente, algo no meu interior, muito forte, liga para tua cunhada. Uhum. Aí eu digo, será que aconteceu alguma coisa? Né? Eram 11 horas da manhã. E aí eu fui no orelhão, naquela época não tinha celular, Sim. não tinha telefone convencional, e aí eu fui, peguei as fichinhas, fui no orelhão, liguei. E aí eu disse, e aí, minha cunhada, tudo bem? Como é que você está? Ela disse, não, eu estou bem, está tudo tranquilo. Eu disse, não, o senhor, né, tocou no meu coração de ligar para você, está acontecendo alguma coisa? Ela falou, não, está tudo bem. Ok, a gente conversou ali, daí eu desliguei e voltei para casa. E quando eu volto para casa, uns minutinhos depois, vem de novo. Algo no meu interior, sabe, muito forte. Uhum. Liga para tua cunhada. Daí eu liguei para minha cunhada, voltei no orelhão, liguei de novo, disse, fala para mim, está acontecendo alguma coisa? Porque o Espírito Santo está me incomodando. Uhum. Ele está pedindo para eu te ligar, então está acontecendo. Ela disse, não, não está acontecendo nada, está tudo bem. Fora os problemas que eu já tenho, está tudo bem. Para mim está tudo no controle. E aí eu voltei para casa a segunda vez. E veio a terceira vez o incômodo. Liga para tua cunhada. Quando a gente se fala ali e eu desligo, aí vem a voz do Senhor. Porque aquilo que ele falou no meu interior, agora ele fala de forma audível. Uau. E ele disse assim, eu não quero apenas que você ligue para sua cunhada. Eu quero que você vá lá na casa dela. Fala, gente! Mais um Tete a Tete Capri começando. Seja muito bem-vindos. Que alegria ter você aqui. Se você é a primeira vez que está no canal, que alegria receber você. Você sabe que nós temos esse canal que é para abençoar vidas. Então, você que gostaria de saber que tem outros episódios assim como esse que edificam a sua fé e que fazem você despertar para aquilo que o Espírito Santo tem, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho aí para não perder, porque toda quarta-feira sai episódio novo. E você que já é da casa, que alegria receber você mais uma vez. Obrigada por fazer parte dessa comunidade de fé, essa comunidade de compaixão, gente. Esse podcast tem abençoado tantas vidas, temos recebido tantos testemunhos. Nós também trabalhamos com episódios temáticos e também episódios da vida das pessoas, do testemunho daquilo que Jesus fez, porque Jesus não é um homem histórico que você só lê na Bíblia, não. Ele continua fazendo coisas ainda hoje, ele opera em nosso meio, tá certo? Então bora lá pro nosso episódio de hoje. É a segunda parte com Regiane Barroso. Sim. Que alegria te receber aqui. Obrigada. Seja muito bem-vinda. O primeiro Obrigada, episódio pastor. me edificou profundamente na minha Amém. vida pessoal. Amém. Queria falar isso na frente de todo mundo, porque Amém. a Regiane, ela contou a história do primeiro livro dela. Sim. E quando ela foi falando, o Espírito Santo me deu uma bronca. Você sabia disso? Acho que eu nunca te contei. Não. Eu esperei esse momento para contar. Deus, ele pegou no meu pé e disse assim, ei, quanto tempo faz que eu já te entreguei algo para escrever, você não escreveu? E a partir disso eu voltei a escrever, estou lá. Amém. Tá no forninho, mas você veio para despertar esse em mim. Queria te agradecer. Amém. Por isso. Se apresente para nós novamente. Então, pastora, meu nome é Regiane Barroso, né? Vindo do Amazonas para Santa Catarina. Acredito que na grande comissão, né, Deus ele tem os seus locais para enviar os seus. Né? E assim, aprove a Deus nos trazer aqui, a minha família, para fazer a obra, para continuar aquilo que ele começou em 1998. Né? Sou muito feliz, muito grata a Deus por essa oportunidade aqui. Aleluia! Obrigada. Vamos lá, eu vou começar do antigo episódio. Para quem não assistiu, você pode pesquisar aí Tete a Tete Capri, Regiane Barroso, que já vai aparecer o episódio 1, porque isso aqui é uma continuação daquilo que Deus está fazendo. Nós, naquele dia, não sei se, agora não vou me recordar se foi durante o episódio que a gente declarou que viria um novo livro, ou se foi pós, no momento Tete a Tete, só eu e você fora das câmeras, mas a gente orou por isso, né? Sim. E agora é uma realidade. Vamos contar um pouquinho sobre isso. Então, tudo tem um começo, né? E nessa manhã, 5 da manhã, o Senhor disse o que eu deveria fazer aqui. Uau. Nesse momento do episódio, né? E até então eu não sabia o que dizer. Para mim, eu ia apresentar o livro. E o livro não chegou. Né? Então, Deus está no controle de todas as coisas. Amém. E a minha trajetória ela começa lá atrás, né?
21 anos, 21 anos, 1998. Fui alcançada pelo Evangelho, as boas novas, né? A palavra de Deus, ide por todo mundo pregar o Evangelho. E aí eu fui alcançada através desse Evangelho de Jesus Cristo. E Deus começou uma grande obra na minha vida, né? Desafios todos temos, né? Só que a conversão ela veio em 2002. E aí, em 2002, no retiro espiritual, eu decidi me converter ao Senhor verdadeiramente. Se entregar por inteiro. Se entreguei sem reserva, uma entrega total. Sim. Entreguei ao Senhor e ali começou um processo. E essa madrugada, o Senhor, ele falou comigo, nas 5 da manhã, ele aparece para mim no sonho e ele diz assim para mim, Regiane, me conta a tua história. Eita! E eu comecei a narrar minha história exatamente aquilo que eu creio que vai ser feito aqui, né, que está sendo feito. E eu comecei a contar que em 1998 eu aceitei Jesus, em 2002 eu me converti verdadeiramente, e a primeira missão que Deus me deu, aos 22 anos de idade, uma experiência que eu tive que para mim foi loucura de Deus. Eu estava recém-parida em casa, né, digamos assim, na quarentena, e o meu filho estava apenas com 3 meses, estava em fase de amamentação, e de repente eu estava ali orando, buscando a Deus em oração e jejum, estava no propósito naquele dia, e de repente algo no meu interior, muito forte, liga para tua cunhada. Uhum. Aí eu digo, será que aconteceu alguma coisa? Né? Eram 11 horas da manhã. E aí eu fui no orelhão, naquela época não tinha celular, não tinha telefone convencional, e aí eu fui, peguei as fichinhas, fui no orelhão, liguei. E aí eu disse, e aí, minha cunhada, tudo bem? Como é que você está? Ela disse, não, eu estou bem, está tudo tranquilo. Eu disse, não, o Senhor, né, tocou no meu coração de ligar para você, está acontecendo alguma coisa? Ela falou, não, está tudo bem. Ok, a gente conversou ali, daí eu desliguei e voltei para casa. E quando eu volto para casa, uns minutinhos depois, vem de novo. Algo no meu interior, sabe, muito forte. Liga para tua cunhada. Daí eu liguei para minha cunhada, voltei no orelhão, liguei de novo, disse, fala para mim, está acontecendo alguma coisa? Porque o Espírito Santo está me incomodando. Ele está pedindo para eu te ligar, então está acontecendo. Ela disse, não está acontecendo nada, está tudo bem. Fora os problemas que eu já tenho, está tudo bem. Para mim está tudo no controle. E aí eu voltei para casa a segunda vez. E veio a terceira vez o incômodo. Liga para tua cunhada. Gente. E eu disse, Deus, o que está acontecendo? Ela disse que está tudo bem, Parece a gente já aquele conversou. Samuel, né? E aí eu fui, pastora. Sim. Eu fui no orelhão, liguei a terceira vez, e quando a gente se fala ali e eu desligo, aí vem a voz do Senhor. Porque aquilo que ele falou no meu interior, agora ele fala de forma audível. Uau. E ele disse assim, eu não quero apenas que você ligue para a sua cunhada. Eu quero que você vá lá na casa dela. Eu estava com um bebê de 3 meses de uma cesariana. Se recuperando, estava ainda toda inchada. E ele disse, eu quero que você vá lá. Imediatamente, eu entro em casa, eu tinha uma pessoa que me ajudava a cuidar da criança, e eu disse, e ela era da Assembleia de Deus, eu disse assim, o Senhor falou comigo agora de forma audível. Eu preciso ir lá. Ele pediu que eu fosse na casa da minha cunhada. Eu tenho que ir. E eu disse assim, você consegue ficar com esse bebê para mim? Porque ele mamava ainda na fase da amamentação. E aí eu disse, mas tem o leite, né? Tem aquele leite da criança, né? A fórmula. E eu digo, ele pode tomar. E eu disse, eu volto logo. Olha só, eu volto logo. E ela disse, não, tudo bem, se o Senhor, eu estou aqui para fazer a obra junto com você. Bem. Então ela ficou, liguei para o meu marido, ele disse, vai. E eu fui, pastora. No caminho, eu tive uma visão. Eu não tinha carro, peguei o ônibus, e dentro do ônibus começou a brotar dentro de mim a música da Cassiane. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. E, de repente, aquele hino dentro de mim fluindo, eu tive uma visão dentro do ônibus. Eu vi aquele ônibus passando como se fosse na mata, virgem. E aquele ônibus ia abrindo o caminho. E na frente os anjos, sabe? Abrindo o caminho para aquele ônibus passar, porque era eu que estava ali dentro, né? Para fazer a obra. E eu chego na casa da minha cunhada. E quando eu chego, eu vejo uma outra realidade. Eu vejo alguém oprimida. Eu vejo uma pessoa no estado de loucura. Por conta do marido que estava no caso exconjugal. Ela havia perdido a filha dela, né, no hospital por negligência. A criança nasceu, aliás, não chegou a nascer. Passou do tempo de tirar. Eles queriam que ela tivesse um parto normal, né, e ela não podia ter, não tinha passagem.
E aí passou do momento, a criança morreu. E aí ela sofreu várias coisas e aí ficou naquele estado de loucura terrível, desacreditada de tudo. E aí eu comecei a evangelizar, orei por ela, orei pelo marido, orei na casa, a casa estava tomada, sabe, de uma atmosfera Opressão maligna, mesmo, sim, terrível. sim. E eu orei, e aí naquela semana, naquele dia, exatamente, era numa sexta-feira, a gente ia sair para fazer um encontro com Deus, o retiro espiritual na igreja, e eu a convidei. Eu disse assim, você não quer ir para o retiro conosco? E ela, não. E aí já era meio-dia, eu já estava, né, já com fome, porque eu estava naquela fase de amamentação, preocupada com a criança, um bebezinho de 3 meses. Eu disse, então eu vou embora. E o Senhor disse, você não vai embora. Não saia daí. Eu disse, Deus, que isso? E eu fiquei, deu 1, deu 2, deu 3. E quando deu 4 horas da tarde, ela disse, mana, vai para casa, tu tem um bebê. Eu te prometo que eu vou para esse retiro. E aí eu disse, tu vai fazer isso mesmo? Ela disse, vou. E aí eu disse, então eu já vou para casa. E o Espírito Santo, mais uma vez, ele diz, você não saia daí. E aí o Espírito Santo falou muito claro para mim, você só sai daí com ela. Pastor, eu peguei aquela mulher, a gente saiu 5 da tarde, eram 2 horas da onde ela morava para a igreja, de ônibus. A gente entrou no ônibus, chegamos na igreja, o ônibus já estava de saída, 8 horas da noite. Mas eu disse, espera que eu vou levá-la. E aí, consegui colocá-la dentro do ônibus. Eu cheguei na minha casa às 22 horas da noite. Eita. Sem comer nada, com bebê, os meus seios pedrados de leite, pesado, dolorido, que não podia tocar. Mas eu cumpri aquilo que Deus queria de mim. Agora, a minha pergunta, não tinha uma pessoa para ir mais perto? Não tinha um pastor, uma pastora, um missionário, um obreiro? Eu estava recém chegando na igreja, sabe? Não tinha outra pessoa, eu tinha que escolher uma mãe que estava ali parida, com aquela criança de 3 meses de vida, de uma cesariana. Olha só, parece que quem ouvia a história, Deus é louco. É loucura de Deus. Não, não era loucura de Deus. Aquele momento foi crucial para a minha caminhada missionária com Cristo. Uau. Por quê? Porque se eu dissesse não para Deus ali, Ele ia dizer, você não está apta a fazer a minha obra. Porque a palavra de Deus diz, aquele que não deixar pai, mãe, filhos, tudo por amor de mim, não é digno de me seguir. E esse deixar não é abandonar. Sim, não é ser irresponsável, mas é ter um coração disposto a obedecer a Deus, sabe? Acima de qualquer coisa. Então, ali começou o meu chamado. Até porque você poderia ter dito assim, Senhor, mas eu já liguei, já fiz minha parte. Não é? Exatamente. Não é? Já fiz minha parte, porque muitas vezes a gente fala assim, eu fiz o que Deus queria, mas tipo assim, não, a completude dele era você ir, tirá-la de lá e levar para um lugar, um destino final, Sim. né? Mas muitas vezes Deus dá a instrução e às vezes, não, eu já fiz, faz meia boca, Sim. de qualquer jeito, porque não é confortável. Sim. Uau! Eu tenho uma frase que eu falo muito na aula, principalmente com os adolescentes, que é assim, quando a zona de conforto acaba, aí que a vida começa. Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Sim. Tua zona de conforto foi péssima. Meu Deus, saiu da zona de conforto. Total. E agora a vida missionária começa. Sim. E aí inicia ali em 2002 uma vida missionária. Sabe? Porque comecei ali a ser levada, né, para o grupo pequeno, a importância do FP, né, do grupo pequeno, porque ali as pessoas elas vão redirecionar você para o chamado de Deus. Por exemplo, quando eu cheguei no grupo pequeno, o que acontece? Olharam para mim e disseram assim, você vai ser minha secretária. O meu líder, né? Você vai ser minha secretária. A partir de hoje, você participa das reuniões de liderança da igreja, toda segunda-feira. Gente, eu estou acabando de chegar na igreja, né? Acabando de chegar, não sei ler Bíblia, não sei de nada da Bíblia, vim do mundo. E ele disse, você vai ser minha secretária. E ele era o líder de louvor da igreja. E a gente começou a participar do pequeno grupo. Só que ele me colocava para fazer as coisas. Olha, você vai orar no final do nosso grupo pequeno, você vai fazer a oração de fechamento. Gente, eu ficava com raiva, pastora. Com vergonha? Ficava com vergonha, com raiva. Eu digo, esse senhor me coloca, esse senhor está pegando meu pé. Por que ele está mandando eu fazer essas coisas que eu não sei fazer? Eu ficava chateada com ele. Sim. E aí, na oração, conforme eu ia orando ali, do jeito que estava, Deus ele começou a trabalhar na minha vida. E aí eu disse para ele, eu quero ser do louvor. Você é meu líder, você é líder do louvor, então você pode me colocar, achando que era dessa forma.
E aí ele disse, Regiane, eu posso ser sincero com você? O seu chamado não é o louvor. Você tem a voz de expulsar demônio. Digo, meu Deus, esse homem é louco. Eu não quero saber de demônio. Regiane, você tem uma voz para expulsar demônio, uma voz de autoridade do mundo espiritual. Você vai para a intercessão. E ele me direcionou para a intercessão. Quando eu chego na intercessão, a líder de intercessão era professora da escola de líderes, que formava obreiros. E ali, na caminhada com ela, ela disse, você vai ser minha secretária. Na escola de líderes. Uhum. E aí eu comecei caminhando com ela. 1 ano depois, eu já era professora oficial da igreja. E eu passei 20 anos fazendo esse discipulado, escola de obreiros, escola de líderes, sabe? E comecei esse treinamento na igreja. Sabe, pastor, a importância de alguém lhe dar um negocinho na igreja que você acha que é tão pequeno, tão mínimo, um facilitador, um secretário, você acha que é mínimo. Mas quando você faz com responsabilidade, com excelência, sabe, quando você toma aquilo, sabe, como algo precioso que Deus está colocando nas suas mãos, aí Ele vai confiar coisas grandes. Aleluia. E aí começou essa caminhada com Cristo. Em 2008, eu recebo meu ministério de trabalhar a cura interior. Sabe? E Deus foi me levando, né? Foi levando a outros níveis, porque eu fazia aquilo que era bem pequeno aos olhos de algumas pessoas, mas com muita responsabilidade, com muita reverência a Deus, sabe? E buscando, pastora, por exemplo, não me colocaram, hoje eu sou psicóloga, mas não me colocaram ali porque eu era psicóloga, porque na época eu estava na 8ª série do ensino fundamental. No fundamental. E quando me disseram, você vai ser secretária da escola de líderes, o que eu entendi? Despertou em mim um gatilho. Eu preciso estudar. Uau! E foi aí que começou a minha maravilhoso. caminhada de estudo. Eu preciso estudar, eu preciso concluir o ensino fundamental. Para isso. E isso porque a Bíblia diz que aquele que almeja fazer a obra, que é o episcopado, almeja algo bom. Amém. Excelente obra, almeja, mas ele tem que estar apto. Então, eu entendi que eu precisava estudar. Que maravilhoso tu falar isso, porque muitas vezes, né, tem tanta gente que recebe palavras do Senhor, mas ficam paradas, esperando cair do céu a promessa. Não é assim. E você não fez isso. Não. Veio a direção e você Sim. disse, opa, se veio uma direção, preciso me mover. Exatamente, Né? porque o reino é movimento. Reino é movimento. E eu Sim. vejo muitas pessoas dizendo assim, porque Deus prometeu, mas acho que Deus esqueceu da promessa. Deus está isso, Não. Deus está aquilo, está bravo comigo. Não tem nada a ver, às vezes falta você se movimentar. Exatamente. Deus já deu a direção, Deus já falou, Deus já decretou, mas a tua parte é você quem faz. Exatamente. Isso aqui é muito sério. Nossa, Sim. que incrível. E aí? Exatamente. Então, eu entendi, né, essa responsabilidade, puxei a responsabilidade para mim e fui estudar. Terminei o ensino fundamental, terminei o médio. Daí, isso agora eu preciso ir para a faculdade. Preciso ir para a faculdade. E na faculdade eu ia fazer serviço social. Olha. Por conta das condições financeiras, não tinha condições de fazer psicologia, mas era o que eu queria. E aí eu não tinha dinheiro, né, para fazer na época. Meu marido, a gente com 2 crianças pequenas, não tinha condições. Então, eu disse, eu vou fazer serviço social, né, que é mais em conta, semipresencial. Psicologia não tinha semipresencial, era presencial 100%. E eu disse, eu vou fazer, porque eu preciso, né, Me capacitar. E aí, fui lá, fiz a minha inscrição pré-vestibular. No dia do pré-vestibular, no domingo, tinha encontro com Deus. E aí eu chego na igreja na sexta-feira à noite, a pessoa responsável, a coordenadora, diz assim, o seu nome está na lista. Eu disse, não vou poder ir. Por quê? Eu disse, porque eu tenho um pré-vestibular, vou para a faculdade. Ela disse assim, quando que é isso? Eu disse, domingo. Ela disse, que dia é hoje, Regiane? Eu disse, sexta. Ela disse, Deus te chama hoje. O amanhã não existe. Amém. Pastora, eu fiquei, sabe, eu disse, essa mulher ela tem razão. Deus me chama hoje. Os meus interesses, eles vão ficar para depois, porque primeiro está Deus. E aí eu disse, pois eu vou, pode deixar meu nome que eu vou. Eu vou em casa pegar minhas coisas e eu venho. E aí eu fui em casa, peguei minhas coisas, fui para a igreja e a gente foi para o retiro. Olha que surpresa que Deus faz conosco, gente. Fui para o retiro, fiquei pensativa no ônibus. Poxa, assim, eu já ia estudar, já ia fazer a faculdade, é tudo que eu precisava, tudo que eu queria, meu sonho. E aí eu fui, né? Fiz a obra de Deus, trabalhei. Quando foi na segunda-feira de manhã, no meu devocional, o Senhor fala comigo. Regiane, pega a lista telefônica. Abre ela. Eu abri, pastor. Quando eu abri, já veio em cima ali.
Faculdade, faculdade, Esban está fazendo uma promoção de 50% em todo o curso, por um ano. Meu Eu disse, Deus. agora? E aí o Senhor disse, se matricule e faça a sua inscrição em psicologia. Não era assistência Não é social. assistência social. Porque Deus tinha um propósito. Aleluia. E se eu dissesse não lá atrás? Você teria ido para um lugar que não era o que Deus tinha Que para não você. era o que Deus tinha. Uhum. Então Deus ele sempre está direcionando. E uma coisa importante de falar, pastora, é a sensibilidade espiritual. Amém. Todo Discernimento. cristão ele tem que ter essa sensibilidade, o discernimento que o Espírito Santo dá. Mas existe uma sensibilidade, sabe, que a gente precisa ter. Precisa buscar isso para ouvir a voz de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Amém. A minha vontade, naquele momento, eu sei que era psicologia. Porém, pelas condições financeiras, Social, né? aí eu ia fazer serviço social pelas condições, sim. mas eu queria psicologia. Mas eu não tinha condições. Então eu digo, eu vou fazer com o que está dentro das minhas condições. Só que Deus é um Deus que nos surpreende. Uau, que poderoso isso aqui. Deus é um Deus que surpreende. E quando a pessoa disse assim, Deus te chama hoje, e eu aceitei Entendeu. o chamado de Deus, Foi sensível. ele disse, então, eu vou dar para ela o que ela quer Aleluia. e o que eu tenho para a vida dela. E aí eu fui estudar psicologia. E sabe o que é interessante? Porque tu falou assim, temos que estar sensíveis. Sim. E não tem como eu estar sensível no meio de barulho. Não. Não tem como eu estar sensível no meio de várias distrações. Sim. Não tem como eu estar sensível né, nessa situação. E tem um salmo de Davi que diz assim, Senhor, tira os entulhos dos meus ouvidos para que eu te ouça. E eu vejo assim que muitas pessoas, quem sabe você que está aí, né, está com esses entulhos nos seus ouvidos, não consegue mais ouvir a voz de Deus claramente, você está confuso. E deixa eu falar uma coisa, as coisas de Deus não traz confusão, traz ordem, traz clareza. Então se está confuso, algo precisa ser alinhado aí no seu coração e na sua mente. Passa muito rápido. Meu Deus, já tá acabando, tu acredita? Nossa. Eu vou ler o versículo de hoje pra gente ir pra uma conclusão, mas eu sei que o Senhor está aqui e falou Amém. muito no nosso coração. Amém. Lá em Marcos, capítulo 16 e capítulo 16 e 15. versículo 15, pronto. E disse-lhe, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Por que esse versículo aqui? Então, toda essa trajetória, né, porque a gente tem que falar o contexto da história, toda essa trajetória me tornou uma missionária. Uau. E quando Deus me trouxe aqui para Santa Catarina, o Senhor disse assim, agora você vai escrever os livros. E o que seriam os conteúdos desses livros? Toda a sua trajetória de vida. O que eu permiti tu viver como até testemunho Aleluia. a todas as nações. Então, ir de pregar o evangelho foi o que eu fiz a minha vida toda, em presídio, em hospital, além das quatro paredes, sabe? Então, assim, ganhando ali nas casas, no leito, fazendo visita domiciliar, Aleluia. fazendo voluntário para Deus, sabe? O meu coração totalmente disposto, totalmente voluntário para Deus. Então, ali foi construída uma história que eu não estava sabendo, que eu não estava vendo, porque eu não sabia o que Deus ia fazer aqui em Santa Catarina com a gente. Eu não sabia. E aí, você agora pega tudo isso, todas essas experiências, todas essas vivências que você teve comigo e transforma ela em histórias no livro. O primeiro livro, qual é o título? Quando Deus me chamou, é a minha história. E aí agora vem. E agora vem o segundo livro, né? Que a gente está lançando para a glória de Deus. Quanto vale uma vida para você? Meu Deus, que forte isso aqui. Inclusive, nós temos os acolhedores na Igreja Compaixão que a gente está ensinando exatamente isso. Não é um contato, não é um número, não. É uma alma, é uma vida. Sim. E aí o livro nasce eu fazendo missão. Eu já estava aqui em Santa Catarina, me surgiu um convite para ir em Manaus ministrar. E eu disse, Deus, como é que eu vou, que o meu trabalho é voluntário? Eu não tenho condições para eu ir em Manaus, pagar hospedagem, pagar passagem de avião. Tenho como, Senhor? Então eu não vou. E aí eu tive um sonho. E aí o Senhor fala no sonho comigo, dentro de um Uber. A moça do aplicativo diz assim, a corrida é para o hospital e ela custa R$600. Eu falei, não, muito caro. Não, R$600 para ir no hospital? Não. E aí eu disse, não, moça, não estou legal aqui dentro, abre essa porta, eu quero sair. Eu comecei a dar desculpa. E aí eu queria sair daquele carro, sabe? E quando eu acordei, o Senhor falou assim para mim, Regiane, você não quer pagar uma passagem de avião para você ir em Manaus fazer a minha obra? Deixa eu fazer uma pergunta.
quanto vale uma vida para você? Meu Deus, que forte. E aí eu fui, eu disse, amém, Senhor, eu entendi o recado, fui em Manaus. Foi na época do lançamento do meu primeiro livro. Fui, fiz o lançamento, trabalhei no encontro, ganhei vidas, ministrei, mas veio o convite, que me surpreendeu. Uma amiga liga para mim e diz, Regiane, a minha mãe está em fase terminal no hospital. Quando ela disse a palavra hospital, veio o sonho. O sonho. Quanto vale uma vida? Havia uma vida no hospital, pastora, que já estava no último suspiro de vida, esperando a minha chegada ali, Aleluia. para entregar ela para Jesus. Fase terminal de tuberculose. Ela estava no isolamento, ninguém poderia entrar. Primeiro médico barrou, segunda equipe médica, terceira, na quarta, que eu consegui entrar, com muito sacrifício da filha que estava lá, pedindo. Ela é uma obreira, ela é missionária, ela vem orar com a minha mãe, pelo amor de Deus, deixa ela entrar. E aí eu entrei no hospital. E quando eu chego ali, dentro daquela sala, isolamento, eu disse, olha, você vai ser contaminada. Eu digo, não tem problema. Aquele que me trouxe aqui, vai me blindar. Ele é que sabe de todas as coisas. E eu entrei, quando eu cheguei, aquela mulher estava no último suspiro, já não falava, já não se movia, só os olhos ali abertos. E aí eu disse para ela, mulher, eu vim trazer Jesus para você. E eu falei o evangelho para ela, perguntei se ela queria aceitar Jesus, que ela me desse um sinal, as lágrimas desceram. Aleluia. Ela apertou a mão da filha, dizendo que sim. E 3 dias depois, isso foi numa quinta, no domingo aquela mulher partiu para a glória de Deus. Glória a Deus. E o Senhor disse, não era sobre valor financeiro, era sobre aquela vida que eu queria de volta, porque ela pertencia a mim. Aleluia. Sabe, pastora? Então Deus, Ele colocou isso no meu coração desde quando eu era jovem, 20 anos de idade, o amor pelas vidas, não fazer porque você quer algo, não por barganha. Com Deus não existe isso. Sabe, dentro de mim queima o evangelho de Cristo, sabe, pregar o evangelho a toda criatura e, inclusive, tem um desdobramento nisso, né? Mateus, capítulo 28, 19, diz, fazei discípulos de todas as nações. Além de pregar o evangelho, você tem que fazer discípulo. Você só faz discípulo com a sua vida com Deus. Vida na vida. É vida na vida. Se você não tiver as disciplinas espirituais, oração, jejum, a palavra, você não pode fazer discípulo. Você pode fazer pessoas semelhantes a você, mas discípulo de Jesus, só se você também fizer a sua parte como discípulo. Só se você for um discípulo. Até porque o talmidim, ele era aquele que seguia a poeira da sandália do seu mestre, de tão junto que estava, exatamente, né? Talmidim significa discípulo. Então é isso. Precisamos ganhar, mas precisamos também discipular. É por isso que assim, eu fico muito feliz, porque a Igreja Compaixão, ela é acolhedora, discipuladora e missional. Meu Deus, onde estava essa mulher, Jesus? Deus une propósito mesmo, minha gente. Eu quero dizer para você que o Tete a Tete é tão curto, né? Para ver como a riqueza que existe nesses episódios. Eu creio que daqui a pouco vai ter parte 3, parte 4. E eu quero ter vários junto contigo. E glória a Deus que Deus nos uniu novamente nesse propósito. Estamos caminhando juntas nesse corpo de Cristo. Eu digo de corpo porque não é placa. Nunca foi sobre placa, né? Mas é sobre o reino de Deus. Aqui na Palhoça somos embaixadores dele. Amém. E eu estou muito feliz de ter você. E olha, vem com a camiseta do Fora das Quatro Paredes. Arrasou, uma linda! E vamos fazer o lançamento desse livro. Quanto vale uma alma? Amém. Em nome de Jesus. Eu creio que logo vamos vir aqui no Tete a Tete mostrar ele. Sim. Fazer o lançamento no culto. Sim. Vai ser uma bênção. Terceiro episódio episódio com o livro. Já está profetizado aí, decretado em nome de Jesus. Amém. Obrigada por esse tempo. Obrigada a você que assistiu até aqui. Que você possa tirar todos os entulhos para ouvir a voz de Deus novamente. E agora pensar quanto vale uma vida para você. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até o próximo Tete a Tete. Amém. Povos e línguas, bairros e cidades, pobres e ricos, de todas as idades clamam por algo maior, clamam por um amor maior. A sede nas ruas, os campos estão brancos. Existe uma fome, existe um pranto, não se pode saciar, não se pode enxugar.